Olá pessoal, alguns avisos. Decidi que durante esse período de quarentena, para vocês não se atrasarem no conteúdo, eu vou gravar aulas e essas aulas serão enviadas em um grupo que está dividido por salas. Então tem sétimo ano D, E, F e G, 4 grupos, no Telegram, não vai ser no WhatsApp. Então, se você está recebendo esse vídeo no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, dá um jeitinho de baixar o Telegram e receber o conteúdo diretamente de mim, tá? Eu vou passar aulas, que são vídeos, vocês não vão me ver, vocês vão me escutar, e exercícios. Tudo isso vocês vão fazer no celular, não vai precisar nada ser escrito, eu vou saber quem fez, quem respondeu direitinho, tudo por via celular, nada escrito. Eu acho que essa já é a 10ª vez que eu tento gravar essa aula, mas vai dar certo agora. Nossa primeira aula vai ser sobre cadeia alimentar. Alguns de vocês já tiveram essa aula com a Isalice, que é a estagiária que está acompanhando nossas aulas, mas tome isso como uma revisão e quem não fez vai ser o primeiro contato, né? Então vamos lá, cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Do que se trata? Então, cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Como assim? Imaginem uma plantinha, uma erva ou uma árvore. Nessa planta você encontra um gafanhoto. E esse gafanhoto está se alimentando das folhas dessa planta. Então a planta está servindo de alimento para o gafanhoto. Esse gafanhoto deu bobeira e o sapo acabou por comer ele. Então o gafanhoto serviu de alimento para o sapo. O sapo está lá fazendo a digestão, está descansando depois de comer o bom gafanhoto. Veio uma cobra e comeu o sapo. Então perceba que eu tenho uma sequência de seres vivos em que um serviu de alimento para o outro. A planta serviu de alimento para o gafanhoto serviu de alimento para o sapo e o sapo serviu de alimento para a cobra. Tá? Isso é uma cadeia alimentar, uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Mas quais são os seres vivos realmente que participam dessa cadeia? Existem uma cadeia, várias classificações desses organismos. Uma classificação principal é entre seres autótrofos e seres heterótrofos. Seres autótrofos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, as plantas e as algas. Mas como que elas produzem esse alimento? É um processo chamado de fotossíntese. Foto, porque utiliza a luz, e síntese, porque é a produção de alimento através da luz. Então, como é que acontece a fotossíntese? A planta capta a energia solar, a luz do sol, nas suas folhas, capta água e sais minerais nas suas raízes, e com esses elementos ela consegue, dentro das suas células, produzir o seu próprio alimento e, de quebra, produzir oxigênio que a gente respira. Então, seres autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento internamente. Não precisa plantar, não precisa colher, não precisa sair do seu local para procurar alimento. Internamente, eles conseguem produzir o próprio alimento. Já os seres heterótrofos, eles não fazem fotossíntese. Então, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes necessários para sobreviver. Nós, por exemplo, somos um exemplo de ser heterótrofo. Nós não somos capazes de internamente produzir o próprio alimento, porque a gente não faz fotossíntese. Então a gente precisa de outros seres vivos para se alimentar, para conseguir energia para sobreviver. Tá? Seres autótrofos produzem o próprio alimento. Seres heterótrofos não produzem o próprio alimento. Eles precisam de outros seres vivos para se alimentar. Dentro de uma cadeia alimentar, os seres autótrofos eles são chamados de produtores. Tá? Por que produtores? Primeiro, lembre-se que seres autótrofos produzem o próprio alimento. Isso já é uma boa regra para você lembrar que seres autótrofos serão produtores. Mas é a partir dos seres autótrofos que vem a maior quantidade de energia e toda a energia que será consumida na cadeia. Então, é a partir dos autótrofos
que todos os demais seres vivos obterão energia. Então, eles estão na base da cadeia alimentar, pois são a principal fonte de energia. São classificados como produtores, tá bom? Seres autótrofos são produtores. Quem são os seres autótrofos? As plantas e as algas, tá? Já os seres heterótrofos, eles são classificados na cadeia alimentar como consumidores, pois eles vão se alimentar do produtor e vão se alimentar de outros seres entre eles. Por exemplo, temos um consumidor primário. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente do produtor, ou seja, ele se alimenta diretamente da planta. Por exemplo, o gafanhoto. O gafanhoto é o consumidor primário, pois ele se alimenta diretamente da planta, diretamente do produtor. O sapo, que comeu o gafanhoto, ele é chamado de consumidor secundário, porque ele se alimentou do consumidor primário. Então, de novo, produtor está na base da cadeia. Consumidor primário se alimenta diretamente do produtor. Consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. Se eu tiver um consumidor terciário nessa cadeia, o consumidor terciário se alimentar do consumidor secundário. Quando eu mostrar para vocês a sequência da cadeia, vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas lembre-se, nós temos seres heterótrofos que são classificados em consumidores primário, secundário, terciário, quaternário, vai até a quinta categoria, em alguns casos, né? Tá bom? Mas isso não vem ao caso agora, apenas lembrem-se que heterótrofos são classificados como consumidores. E dependendo do tipo de alimento que os seres heterótrofos se alimentam, eles são classificados também entre si. Por exemplo, herbívoros são seres que se alimentam de plantas. Folhas, frutos ou caules são herbívoros. São seres que se alimentam de plantas. E aqueles seres que se alimentam de outras espécies de animais são carnívoros. Precisam de outras espécies de animais para se alimentar. Carnívoros. Os seres que se alimentam tanto de plantas e outras espécies são chamados de onívoros. Exemplo de onívoros, nós seres humanos. Nós nos alimentamos tanto de outras espécies de animais quanto de vegetais, de plantas. Então, herbívoros se alimentam de plantas, carnívoros de outras espécies de animais e onívoros tanto de plantas quanto de animais. Pronto, temos aqui o exemplo de uma cadeia alimentar. Nós temos o juazeiro, o periquito da caatinga, a jararaca e o carcará. O juazeiro está servindo de alimento para o periquito da caatinga, que se alimenta dos frutos do juazeiro. A jararaca se alimentará do periquito da caatinga e o carcará vai se alimentar da jararaca. Essa aqui é uma cadeia alimentar real? Talvez não seja, mas é um bom exemplo. Cada etapa de uma cadeia alimentar a gente chama de nível trófico. Então, o juazeiro ocupa o primeiro nível trófico. É a primeira etapa de uma cadeia alimentar. Aqui, juazeiro, primeiro nível trófico. O periquito da caatinga, ele ocupa o segundo nível trófico. Ele vem depois do juazeiro, então é o segundo nível trófico. A jararaca, ela ocupa o terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Ela vem depois do periquito da caatinga. Então a gente tem o juazeiro, primeiro nível trófico, o periquito da caatinga, o segundo nível trófico, a jararaca, o terceiro nível trófico e por fim o carcará, que é o quarto nível trófico de uma cadeia alimentar. Nível trófico está relacionado à energia, mas isso não vem ao caso agora, não é tão importante que vocês saibam, mas saibam que cada etapa de uma cadeia alimentar se chama nível trófico. Tá? A primeira etapa é sempre o produtor, são sempre seres autótrofos, primeiro nível trófico, seres autrótrofos, os demais são seres heterótrofos. Nessa cadeia, os seres autótrofos está representado pelo juazeiro e os seres heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, está representado pelo periquito da caatinga, pela jararaca e pelo carcará. Quem é o produtor nessa cadeia alimentar? É o ser autótrofo. Quem é o ser autótrofo? O juazeiro. Então, nós temos o produtor dessa cadeia alimentar, é o juazeiro. Quem é o primeiro consumidor? Consumidor primário?
é o periquito da caatinga, pois ele se alimenta diretamente do juazeiro. Quem vai se alimentar do periquito da caatinga vai ser o consumidor secundário, que é a jararaca. A jararaca, ela se alimenta diretamente do consumidor primário. O topo da cadeia aqui é representado pelo carcará, então ele é o consumidor terciário, pois ele vai se alimentar da jararaca. Então, produtor, nós temos o juazeiro, consumidores, nós temos o periquito da caatinga, a jararaca e o carcará. O periquito da caatinga é o consumidor primário, jararaca, consumidor secundário e o carcará, consumidor terciário. O periquito da caatinga, ele se alimenta dos frutos do juazeiro, então ele come plantas. Se ele come plantas, ele é um herbívoro, tá? Ele é o herbívoro da cadeia alimentar, porque ele se alimenta de plantas. A jararaca e o carcará, que se alimentam de outras espécies de animais, no caso aqui o carcará se alimenta da jararaca e a jararaca se alimenta do periquito da caatinga, eles são carnívoros, eles se alimentam de outras espécies de animais, tá? Nessa cadeia não tem nenhum onívoro, mas, por exemplo, se depois do carcará tivesse um ser humano, ele seria onívoro, porque ele pode se alimentar tanto do juazeiro como do carcará. Ele come tanto plantas quanto outros seres vivos, outros animais. Então, eu sei que é bem difícil vocês prestarem atenção, vocês pararem. Isso eu tenho por experiência de sala com vocês, mas é um meio de vocês não ficarem atrasados, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, vocês podem perguntar. Se vocês não estiverem no grupo do Telegram, tem algumas pessoas da turma de vocês que estão, então vocês passem a pergunta para elas e elas vão me repassar. E na medida do possível eu vou responder tudo. Se não, vocês podem fazer uma coisa mais simples, que é rever o vídeo todo de novo. Vai dar a mesma coisa. Se for alguma pergunta muito específica, aí vocês entrem em contato comigo. No mais, fiquem em casa, tá? A gente não sabe quando que vamos voltar para a escola. Talvez a gente não volte agora dia 2. Não é uma coisa certa ainda, mas as preliminares é que o pico do vírus vai ser entre o dia 2 e dia 6 e dia 20. Então, ainda há muita contaminação. Até junho, talvez, a gente ainda vai estar passando por isso. Então, eu vou continuar mandando as aulas, vocês vão continuar assistindo, fazendo exercício, mas tudo é casa, pessoal. Não saia, não tem necessidade. Se precisar sair, assim, no caso de urgência, é uma pessoa por casa. E quando chegar em casa tem que ter todo o processo de higienização, lavar as mãos com frequência, tá? Evitar ter contato com outras pessoas. Então, fiquem em casa, tá bom? De novo, qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula. Eu vou mandar um exercício para vocês depois.